Alto Las Hormigas é uma vinícola argentina, cujos donos são italianos. Tá? E isso vai ter uma semelhança com a Odfjell também, que nós vamos falar depois. Os três donos, os três sócios iniciais, eles são italianos, dois deles são enólogos, um deles é o Alberto Antonini. O Alberto Antonini é um enólogo muito famoso, um dos enólogos consultores mais famosos do mundo. Ele é o consultor da Garzon. Na Garzon ele é consultor, aqui ele é sócio, tá? Então aqui a vinícola é dele, no caso da Garzon ele dá consultoria só. Ele tem um projeto dele na Toscana, tá? E ele que é o grande cabeça da vinícola. Tá? E aí, quando foi em 1995, eles chegaram lá, tá? Na Argentina, eles são italianos, começaram a provar vinho. E o que eles provaram? O que tinha naquela época lá? Tinha aqueles bons e velhos, e que existem até hoje, bons e velhos malbecões. Muita madeira, muito álcool, pouca acidez, muita fruta compotada, quase doce, geleia, né? Que era um vinho gordo, um vinho denso na boca, que foi o estilo de Malbec que ganhou o mundo. Não é que é ruim ou bom, era um estilo, né? E aí eles beberam e falaram, gente, esse tipo de vinho aqui eu posso fazer com Malbec, posso fazer com Cabernet, posso fazer com Syrah, posso fazer com qualquer coisa. É só deixar a uva no pé, ela vai ficar sobremadura, vai dar essa coisa da fruta doce, vou colocar do 18 meses em barrica nova, vou colher depois, vai ter muito álcool, vai ter muito açúcar, ou seja, vai ter muito álcool, tranquilo. E aí tudo que a pessoa vai sentir não é o que eu quero que ela sinta. Eu quero que ela sinta a fruta. Quero que ela saiba o que é um Malbec. E aqui, você colocar um Syrah feito da mesma forma, ele vai estar muito parecido, né? E eles tinham a referência do Malbec original, o Malbec francês. O Malbec que vem da região do Cahors, que é um pouquinho para baixo de Bordeaux, na França, que é outra história. Que é um vinho com muita fruta fresca, com muita acidez, com um tanino bem macio, né? Pouco alcoólico, perto dos Malbecões de 14,5, 15, 15,5 de álcool, como a gente via aí, Cobos, né? Yacochuia de 16 de álcool, né? Então, a grande proposta deles foi produzir um Malbec com cara de Malbec, né? Lá atrás, em 95, estamos falando de 25 anos atrás, 26 anos atrás. Então, na época, gente, o que eles eram? Eles eram os italianos que faziam um Malbec estranho, esquisito para a época, né? O que aconteceu? Passou o tempo e o consumidor começou a pedir vinhos como? Com menos álcool, com menos madeira, com mais acidez, com menos fruta madura. Ou seja, o que a grande maioria das vinícolas está fazendo hoje, mudando o estilo do vinho, eles não precisaram fazer. Então eu brinco que Alto Las Hormigas é tendência desde 95. Né? Eles eram uma tendência sem saber que eles eram uma tendência. Não é que as vinícolas copiaram eles, é que o consumidor começou a pedir vinhos mais frescos, mais gastronômicos, mais fáceis de beber, né? Eles queriam vinho para acompanhar a comida. O italiano faz vinho para acompanhar a comida, gente. O argentino, o chileno, o americano, ele faz vinho para fazer vinho. Os europeus fazem vinho para acompanhar a comida. O vinho para acompanhar a comida tem que ter o quê? Acidez. Ele não pode ser muito pesadão. Se ele for muito pesadão, ele vai ocupar, ele vai brigar pelo espaço no nosso estômago, vai empanturrar a gente não vai ter vontade de comer. Então, essa era a ideia deles quando eles criaram a vinícola em 95. E para focar no Malbec. Então, eles se auto-intitularam especialistas em Malbec. Tá? E passa pra gente, por favor. Aonde está a vinícola, gente? A vinícola está aqui, ó. Mais ou menos. Em Luján de Cuyo. Tá? Centro de Mendoza, Argentina. Tá? Que é aqui, ó. Então, aqui a gente tem Buenos Aires. Tá? E Mendoza está... San Juan, Mendoza está aqui, tá? Só para vocês terem uma noção. Isso tudo
é o que eles chamam de região de Cuyo, que é a região que tem San Rafael, San Juan, San Rafael, Mendoza, San Juan e La Rioja, tá? Esse é o coração vinícola da Argentina, tá? Ainda fazem vinho na Patagônia, em Salta e hoje em outros lugares também. Só que dentro disso aqui, Mendoza está aqui, tá? Aí a gente abre um mapa macro e vê que Mendoza não é uma coisa só. Muita gente que vai para lá ou fala, não, esse vinho é de Mendoza. Hoje em dia, você falar que o vinho é de Mendoza é pouco. As pessoas querem saber da onde de Mendoza, né? Porque você pode fazer um vinho em Maipú, você pode fazer um vinho em Luján de Cuyo, ou você pode fazer um vinho no Vale do Uco, que hoje é a região mais valorizada da Argentina, esta região aqui, tá? E vou além. Dentro do Vale do Uco, as pessoas já querem saber da onde é. É de São Carlos, é de Tunuyán, é de Tupungato ou é de Tunuyán? Tunuyán e Tupungato, tá? E dentro dessas sub-regiões ainda tem as apelaçõezinhas pequenininhas. Então, hoje em dia, não se fala mais de, é só Mendoza, tá? Então, assim, a vinícola está aqui. Tem vinhedos aqui. Mas tem vinhedos aqui também. Tá bom? Hoje, os dois vinhos que nós vamos provar são de vinhedos daqui. O Bonarda e o Clássico. Tem o Terroir, não tem? Não, Terroir não. Tem o Tinto Blend. Tá. O Tinto Blend, que é o do rótulo vermelhinho. Por que eu não trouxe ele? Porque o Tinto Blend, ele é um blend de Malbec, Bonarda e Semillon, que é branca. Ou seja, ele é uma desconstrução desses dois vinhos. Se quiser, eu pego a garrafa, que a gente tem, a do rótulo vermelho. Tá? Para você saber. Então, ele é uma desconstrução desses dois vinhos. Aí na sala. Na sala daqui. Então, esses dois vinhos, Tem uma caixa no chão que eu acho que tem lá. ele é esses dois vinhos, literalmente, mais o Semillon. Então, eu preferi trazer para vocês ele desmembrado, tá? É esse aqui, tá? Tá? Esse vinho é esses dois mais um Semillon, 7% nele. Então, eu preferi, em vez de trazer ele para vocês, eu preferi que vocês experimentassem as parcelas dele, tá? Esse vinho é 7% Semillon, que é uma branca para dar mais acidez, frescor no vinho. 48 de Bonarda, 42 Malbec, tá? Esse vinho aqui. É um corte que é inspirado no vinho. Quando eles fizeram esse vinho, esse vinho é o mais novo da vinícola. Hoje em dia não é o mais novo, né? Mas eles se inspiraram no vinho, no grande vinho, no vinho mais emblemático da Itália, que é o Chianti. O Chianti lá atrás precisava ter ou Trebbiano ou Malvasia, que são duas uvas brancas, para dar uma maciada no corte, porque era um vinho muito rústico, muito duro. Quem seria ele? Não, na verdade é mais para ser... Característica mesmo. Não é nem a característica, é só para queremos homenagear ou queremos ter que ele seja uma referência só. Então, para quem gosta de Chianti, eu posso oferecer esse vinho. Isso aí. Não. Na verdade é a referência do tipo, nós somos italianos, a gente quer que um vinho da nossa vinícola tenha uma referência à Itália. Uhum. A referência é ter uma uva branca no corte de tinto. E não no estilo do vinho. Tá? Se a gente for ver, a acidez desses três vinhos tem muito a ver com a acidez de um Chianti. Chianti tem acidez. É um vinho gastronômico que tem acidez. Né? Mas são vinhos muito diferentes. É mais assim... Temos um vinho que foi inspirado no Chianti por ter uma uva branca no meio de duas uvas tintas. Tá? Por isso que colocaram o Semillon aqui dentro. Então, 7 Semillon, 48, 42. Tá? E a Semillon vem aqui do Vale do Uco. Bonarda e Malbec desses vinhos vem de Luján de Cuyo. Tá? Por que eu falo desses vinhos? Porque tem um vinho acima desse, que é o Malbec Terroir,
Aí tem outro acima que é o reserva. E tem outros dois que são os appellations, que aí todos eles vêm daqui. Tá? Mas os 2 vinhos que nós vamos provar hoje, eles vêm aqui, que são os vinhedos que ficam em volta da vinícola que estava na foto. Esse aqui é o vinhedo de Malbec, tá? Que vem essa uva aqui. O de Bonarda é do outro lado. Tá? Alto Las Hormigas é uma vinícola orgânica. Alto Las Hormigas é uma vinícola biodinâmica. Alto Las Hormigas é uma vinícola vegana. São 3 coisas que as pessoas têm procurado, têm pedido. Né? Quando é que o vinho é vegano? Né? O vinho é vegano quando você não usa clara de ovo para fazer a clarificação, ou seja, a limpar, né? Deixar ele mais límpido. Você usa, no caso deles e no caso da Old, você usa carvão ativado. Então você acaba não usando nada de origem animal. Então, qualquer um desses 3 vinhos, qualquer vinho da Odifel, vocês podem vender como vinhos orgânicos, como vinhos biodinâmicos, como vinhos veganos. Tá? Tem sulfito? Tem. Tem o mínimo estabelecido pela lei do orgânico, que é o mesmo nível de biodinâmico. A lei da OMS estabelece 300 partes por milhão de sulfito num vinho convencional. É baixo, é pouco. O orgânico pode ter até 100, então é 1/3 desse total. Eles têm mais ou menos 90, por aí. Então é pouco. Tem, mas é muito pouco. Tá? Caso as pessoas perguntem para vocês. Vocês estão tomando pela primeira vez, acho. Já tinha visto? Já tá vindo com selo. Eu ia perguntar agora. Começou a virar. Primeiro, eles são certificados orgânicos desde sempre. Desde sempre. Agora veio. Isso é bom. Esta é a primeira safra que o Bonarda vem, que um vinho deles vem com o certificado orgânico Brasil. Os outros vinhos também são. Vocês podem falar, gente, não tem o selo orgânico. Por quê? Porque é burocrático, porque é demorado e porque é caro. Tá? Mas eles são certificados orgânicos na origem. Se entrar no site da vinícola, passar um e-mail, eles mandam o certificado, não tem problema nenhum, eles são certificados. Não é assim, eles são sustentáveis. Não, quem não é orgânico e diz que quer tentar ser, fala que é sustentável. Usamos um mínimo de agrotóxicos, isso aí é papo para quem não é orgânico. Eles são certificados orgânicos desde o começo. E aí eu conto para vocês a história do nome da vinícola. Quando eles chegaram lá e plantaram aquele primeiro vinhedo que vocês viram da foto da vinícola, que já estava com folha, foram e plantaram mudinha, aquele cabinho fininho da videira, né? Com a folhinha, baixinho assim, plantaram. Pouco tempo, infestação de formiga. Acabar com o vinhedo. Como eles já constituíram a vinícola falando, a gente quer fazer um vinho orgânico, eles falaram, estamos ferrados. A gente não pode tacar químico aqui. Senão a gente vai ter que esperar 5 anos para descontaminar o vinhedo e poder ser certificado. O que nós vamos fazer? Pesquisaram formas de tirar aquelas formigas de lá sem usar nada de químico. E chegaram numa solução de espalhar comida para a formiga em volta do vinhedo. Então, espalharam comida para a formiga em volta do vinhedo. Como é muito mais chamativo para a formiga essa comida do que a plantinha, elas foram migrando para fora do vinhedo, atrás da comida. O vinhedo foi crescendo, com 2 anos já não precisava mais, porque já estava com a casca, já estava maior, já não é mais atrativo para a formiga, não precisaram mais colocar nada, o vinhedo cresceu e beleza. E quando eles foram dar o nome da vinícola, eles falaram, vamos homenagear quem estava aqui quando a gente chegou, que eram elas. Né? Como eles estão numa região em Mendoza, que chama-se Altos de Medrano, virou Altos Las Hormigas. Tá? Essa é a historinha da vinícola.
E aí vocês estão tomando... então assim, na vinícola, você passeia pela vinícola, tem cachorro, tem galinha, tem animal solto, tem pássaro. É um ambiente natural, tá? É um ambiente que eles encorajam, que eles incentivam, que tenha bicho, mesmo que seja um ambiente onde a videira deveria estar. Ela, não é que assim, tem no meio das fileiras é tudo limpinho. Não, tem mato lá mesmo. A videira precisa lutar pelo seu alimento, pelo nutriente do solo, com o mato que está lá. Não é para tirar. Né? Ela tem que aprender a se virar, a pegar, a lutar pelo alimento dela. Né? Então, essa é a ideia de ter um vinhedo orgânico, de ter um vinhedo biodinâmico. Então, essa é a coisa mais natural possível em relação ao meio ambiente. Tá? Gente, na primeira taça, vocês têm o Colônia Las Lebres Bonarda. E aí vocês vão perguntar, por que Colônia Las Lebres? Não tem nada, nenhuma referência a Alto Las Hormigas aqui. Nada. Né? E o motivo ele é muito simples. Eles fundaram a vinícola se especializando em Malbec. Quando eles viram que em 2003 eles falaram, pô, essa uva aqui vai dar um vinho legal. Quando ninguém apostava na Bonarda ainda. O vinho que foi considerado o primeiro grande Bonarda argentino foi o Nieto Senentiner, que tem um rótulo de ferro, que é um limited edition. Tem barrica, que tem uma estrutura, que é parrudão, encorpado, né? Esse é considerado o primeiro Bonarda varietal premium da Argentina. Porque até então a Bonarda era muito usada para vinhos de corte. Para colocar junto com a Malbec, com a Cabernet, com a Syrah, com o Merlot e por aí vai. Nunca apostaram na Bonarda como varietal. E quando você pergunta para qualquer argentino, eles têm um marco de que o primeiro grande Bonarda argentino foi o Nieto, que foi um vinho parrudão e tudo mais. Então todo mundo tem uma ideia de que Bonarda é uma uva que dá vinhos encorpadões. Isso, é verdade. Né? A maioria. Só que um ano antes, esse vinho foi engarrafado pela primeira vez. Então foi uma aposta, foram, engarrafaram, só que o que fez barulho e que foi um vinho pancadão foi um ano depois que foi o Nieto. Então as pessoas têm essa ideia de que Bonarda é uma uva que dá vinhos encorpados. Porque ele fez sucesso e depois as vinícolas começaram a produzir Bonarda varietal nesse estilo encorpado. Só que ele foge do estilo. A Bonarda é isso. Eu vendia ele como entrada. Assim, geralmente A Bonarda é essa, gente. Vocês estão com ele na taça. É encorpado esse vinho? Não é. Ele é maciozinho, ele é leve, ele é fácil de beber. É um vinho que eu chamo, tanto esse como o Tinto Blend, eu chamo esses dois vinhos de glu-gluzinho. É um vinho para deixar na mesa que ele desce rápido. Vai, pum, desce rápido. É um vinho fácil de beber, é um vinho coringa. Ele vai bem com qualquer coisa que está nesse prato aqui. Qualquer coisa. Né? Porque ele tem acidez, porque ele não é um vinho muito pesado. Sabe, tanino leve, uma fruta preta, ele é um vinho descontraído, é um vinho tranquilo, não é aquele vinho mais sério. Né? Então, ele é um vinho muito bacana e coringa. Então, é um vinho bacana para harmonizar com entrada, como o Irã falou, com queijo. Esse vinho, gente, com pizza, ele arrebenta. Porque ele não é ele é leve, né? Ele é médio corpo, de médio para leve, né? Tem acidez para encarar o queijo da pizza. Para o molho de tomate. Assim, ele é um vinho que eu, quando eu vou fazer treinamento em restaurante ou pizzaria e tudo mais, ele é um vinho perfeito para pizza. Se alguém chegar aqui e falar, preciso de um vinho, vou comer pizza. Esses dois vinhos, eles são muito parecidos em estilo e estrutura. Tá? É que esse vinho vai ser um pouco mais fresco, um pouco mais leve do que o Bonarda. Tá? Ainda um pouco mais leve, porque ele tem um pouco da Malbec, é mais macia, e tem a Semillon. Então ele vai ser um pouquinho mais leve do que esse aqui. Fiquei curioso com esse aí, né? Tá? Ele é uma delícia, vinho. Ele é uma delícia. Ele é uma delícia. Ele é uma delícia. Então, gente,
Isso é Bonarda. Alguém que ligue aqui ou queira experimentar um vinho diferente da Argentina. Putz, eu queria um vinho argentino, mas eu não queria Malbec. Conhece Bonarda? Ah, você quer saber o que é um Bonarda puro, clássico? Bom esse argumento. Que você entenda o que é a uva. Tem esses Bonardas, né? Barricados, liderados, aquela coisa. E assim Você quer entender o que é a Bonarda? Quer saber como é a Bonarda, quase que in natura? Tá aqui, ó. Aqui. Pode levar. É um vinho fácil de beber. Gente, esse é o vinho. Quem conhece Alto Las Hormigas, a esmagadora maioria conhece por esse vinho. Tá? Como diz o nome, este é o Malbec clássico. Clássico por quê? Porque ele mostra a uva. Ele não mostra madeira. Ele não mostra geleia de fruta. Não, ele mostra Malbec. Todos os Malbecs da Alto Las Hormigas têm muito mais um pé na Europa do que um pé na Argentina. Que eu, da onde, na verdade, de onde veio. Exatamente. Tá? Essa é a ideia da vinícola. Tá? Fazer vinhos gastronômicos. E aí, o que eu costumo falar para esse vinho quando vocês precisam vender? Ah, o cliente vem e pede um Malbec. Super normal um cliente pedir Malbec, o brasileiro adora Malbec. Primeira coisa que vocês têm que entender, e aí não vale só para esse vinho, vale para outros. Que estilo de Malbec o senhor quer? Porque o cara acha já que vai vir uma paulada, às vezes não, né? Se ele quiser, e pode ser que ele queira, porque ainda tem muita gente que gosta do estilo Malbecão, gordo, né? Parrudão, madeira, álcool. Esquece esse vinho. Eu prefiro que vocês não vendam esse vinho. Porque, eu adorei o Malbec clássico, eu vou vender ele porque eu gostei muito. Legal. Mas se o cara quiser um vinho com madeira, com álcool lá em cima, ele vai falar que você não soube vender, ou vai falar que a vinícola, que o vinho está estragado, ou vai falar que a vinícola é ruim e vai sair falando. Né? Porque hoje em dia você fala uma coisa, você coloca na mídia social e tudo mais, isso reverbera. Eu prefiro que naquele dia, se aquele cliente quiser um Malbecão, classicão, assim, com madeira e tudo mais, eu prefiro que vocês esqueçam que esse vinho existe. Mas de repente fale, você não quer experimentar um Malbec sem madeira, muito mais estilo europeu do que argentino, com mais acidez, gastronômico. Se ele fala, não, esquece. Pelo menos ele ficou com aquilo na cabeça. De repente ele volta outro dia e fala, outro dia vocês me falaram de um Malbec diferente, mais estilo europeu, eu queria... Por quê? Porque se vocês mandarem esse vinho para ele não for esse estilo que ele queira, ele vai se decepcionar. Porque o vinho é ruim? Não. Porque a expectativa dele não era essa. Quando você vai com expectativa e não é cumprida, você se decepciona. Né? Então, eu prefiro que ele não se decepcione, mas que ele saia com aquilo na cabeça e volte outro dia com uma expectativa de provar um Malbec diferente. Aí ele vai pedir um Malbec diferente, aí sim ele está aberto, sem saber o que vai vir, ele está aberto para provar um Malbec diferente. Tá? Então, peço isso para vocês, não vendam esse Malbec clássico para qualquer um que peça Malbec. Tá? É importante isso para a vinícola e para vocês. Super importante isso. Tá? Esse vinho passou 12 meses em tanque de concreto. Tá? Vinificou em inox e passou 12 meses em concreto. Tá? Safra 2018. Então, um vinho extremamente gastronômico, acidez, tanino macio, sem uma fruta fresca, não tem fruta doce aqui. Né? Se vocês lembrarem da lembrança de vocês do Malbecão, que vem aquela fruta compotada, aquela geleia de amora, aquela geleia de cereja, aqui a gente não tem isso, a gente tem uma fruta fresca aqui. Né? A gente tem uma amora fresca, uma cereja, um morango fresco. É verdade. E não uma coisa compotada de geleia. Né? E uma acidez, quando você coloca ele na boca, saliva aqui, ó. Saliva aqui. Né? É um Malbec diferente.
É um Malbec muito mais francês do que Doçura. argentino, né? Nossa. então, Não tem nada a ver com o Malbec. não tem. E, gente, estamos falando de 13,5 de álcool. Caraca, não dá pra perceber, né? Você Não é. pensa num Malbec com 13,5 de álcool, você não né? Você fala, que Malbec que eu tomei argentino com 13,5 de álcool? Você toma um Malbec de 14, 14,5, 15, 15,5. É, 14,5. Imagina, né? Mas mesmo assim, porque ainda ele é... Ele é muito... É um vinho pouco alcoólico para um vinho tinto. Outro dia, o Bonarda, 13. Bonarda é menos ainda. Outro dia eu tomei num almoço... Procura vinho assim, com menos, sabe? Graduação. Outro dia eu tomei um alvarinho, 13,5. Um branco, um alvarinho branco, mais alcoólico do que o Bonarda. Então, essa é a proposta. E por ele ser pouco alcoólico ou menos alcoólico, ter bastante acidez, ele é fácil de beber. Dúvidas, gente, de Las Hormigas? Tirando Estão todas as minhas. tranquilas? Estão tranquilos? Foi o que eu falei pra vocês, tem história pra contar. Tem as formigas. Nome que eu falei, esse vinhedo, que é aquele vinhedo que fica lá do lado, ele tem uma família, uma colônia de lebre, de coelho, que fica passeando no vinhedo. E assim como eles fizeram com as formigas, eles resolveram homenagear o vinhedo com quem mora no vinhedo, que é essa colônia de lebres que tem lá. Tá? E colocaram uma outra marca porque foi o primeiro vinho não Malbec deles, então eles quiseram fazer uma segunda marca para os vinhos que não eram Malbec. Tá? Nenhuma dúvida? Tranquilos? Então tá bom. Ó, isso pra vocês terem uma ideia, é o vinhedo do Vale do Uco. Qual a quantidade de pedra que tem, gente? Que são os vinhos mais para cima, que são muito, muito minerais. Isso aqui é calcário. Essas pedras brancas é tudo calcário, carbonato de cálcio em volta. Então são vinhos super minerais, porque não é só aqui. Tem 2 metros para baixo, só de pedra. E a videira tá ali, linda, bonitinha. Gente, a Woodfell, eu falei que tinha uma característica em comum com a Alto Las Hormigas. A Alto Las Hormigas, os donos são? Que origem? Italianos. A Woodfell, eles não são italianos. Porque a Malbec é a uva que estava reinando lá, né? Na Itália? Não. Não, mas eles moravam onde, esses italianos? Eles moram na Itália, ainda hoje. Só que ele, como eu falei para vocês, o Alberto Antonini, ele tem o projeto dele na Itália, mas ele dá consultoria no mundo inteiro. Então ele quis ter um projeto na Argentina. E aí quando eles resolveram que era na Argentina, eles falaram, bom, não tem como ser outra uva que não Malbec. Né? Aqui, gente, eu falei para vocês da semelhança, né? A semelhança, ela não é da origem, mas que os donos não tem nada a ver com o país que eles criaram a vinícola. Woodfell se escreve ali em cima, O-D-F-J-E-L-L. Odfigel, tá? Para falar corretamente, tira o J. Woodfell. Tá? Porque é um nome complicado de se falar e eu já ouvi Odfigel, Odfil, Odfigil, Odgel, já ouvi tudo. Ofigel, tira o J, Woodfell. Woodfell, tá? O que é Woodfell? É o sobrenome da família, tá? É uma família que é dona ainda, né? Que inaugurou e é dona, e é uma família norueguesa. Tem nada a ver com vinho. Não tem vinho na Noruega, né? É muito frio, não existe. Por que que eles resolveram construir, enfim, ter uma vinícola no Chile? O patriarca da família, o seu Dan Woodfell, que ainda está vivo até hoje, ele tem 87 anos, se eu não me engano, ele é armador. A família inteira é uma família de armadores. O que são armadores?
eles constroem navio, constroem barco. Tá? Não é barquinho, é navio, é petroleiro, é uns bichos grandes. Tá? Dentro do ramo da navegação, eles estão entre as famílias e as empresas mais importantes do mundo. Você fala em Odfjell, no setor de navegação, eles são super respeitados em qualquer parte do mundo. Tá? Eles são gigantes. Tem operação de porto no Brasil, tem operação de porto em Singapura, na própria Noruega, eles são gigantes. E o seu Dan Odfjell tem uma paixão, um hobby, que é uma predileção, uma paixão dele pelo mel. Gosta muito de mel. E ele sempre quis ter um apiário. Apiário onde você cria a abelha, né? E aí, nessas navegações todas, eles resolveram falar, olha, aqui que nós vamos ter o meu apiário. Pronto. Resolveram lá. Para ter um apiário, você, não necessariamente, mas você pode e é desejável que você tenha algum cultivo de fruta por perto, para polinização e tudo mais. E aí foram ver, o que se planta aqui? O pessoal planta uva para fazer vinho. Tá bom, então vamos plantar uva para fazer vinho. Tudo por causa do mel. Nossa, que legal. Então não é que eles chegaram lá e falavam, adoramos vinho, vamos fazer uma vinícola. Não, foi tudo em volta do mel. Não Mel? era o principal. Não. E assim nasceu a Odfjell, em 1998, ela foi inaugurada. Tá? 98. 3 anos mais nova que a... Eles tiveram a ideia e compraram as terras em 85. Mas a vinícola só foram continuar com o projeto, botar o projeto de pé e a vinícola ficar pronta em 98. Foi a primeira safra. A vinícola foi projetada pelo filho do Dan Odfjell, o Lawrence Odfjell, que hoje é o CEO do grupo inteiro, porque ele é arquiteto. E os nórdicos, gente, e aí estou falando norueguês, sueco, finlandês, dinamarquês, eles têm uma consciência ambiental muito grande. Uma consciência ambiental que a gente deveria ter, na verdade. Né? E eles falaram, vamos fazer vinho? Vamos plantar uva? Vamos, mas vai ter que ser orgânico. Nós vamos respeitar o meio ambiente. Tá? Então, desde o dia 1, assim como o Alto das Hormigas, eles são orgânicos. E, com o passar do tempo, o enólogo, que é um francês, e é o mesmo enólogo que está na vinícola desde o primeiro dia da vinícola até hoje, o que é raro na indústria do vinho. Porque a indústria do vinho vive trocando de enólogo daqui que sai para lá, aí abriu uma vaga aqui, ele puxa outro, que, né, é um ciclo. E quando você muda enólogo, você muda o estilo do vinho, porque cada enólogo tem o seu estilo. Quando você muda o estilo, você perde um pouco a identidade. A Odfjell tem o mesmo enólogo do dia 1 até hoje. E ele é francês, da região de Bordeaux. Tá? Então o Arnaud, com o passar do tempo, começou a se encantar pela história da biodinâmica. E começaram a criar todos os seus processos biodinâmicos, e desde 2013 a vinícola também é certificada biodinâmica, e a vinícola também é certificada vegana. Tá? Então, gente, fizeram a vinícola orgânica. Aí eles falaram, bom, precisamos cuidar do campo, né? Nós não vamos para arar a terra colocar um trator. Primeiro porque o trator polui. Segundo porque o trator ele é muito pesado, ele compacta o solo. Ele deixa o solo sem respiro. Né? Então eles foram pesquisar. Ó, essa é a vista que a gente tem da vinícola. Tá? A vinícola está nas minhas costas. Essa é a vista que a gente tem da vinícola. Então eles foram pesquisar uma raça de cavalo que fosse a raça perfeita para poder trabalhar o vinhedo. Essa é a vinícola. Então aquilo que vocês estavam vendo está aqui. Tá? Essa é a vinícola. Eu acho que vai estar mais para frente. Agora essa é a sala de barricas. Esses são os ovos de concreto que eles têm lá.
Essa é a entrada por trás da vinícola. Aqui, mais uma. É uma foto artística que não dá para ver direito, mas a próxima dá. Eles foram pesquisar uma raça de cavalo que fosse uma raça perfeita, que não fosse tão pesada, não fosse tão grande e pudesse trabalhar o campo da melhor maneira possível. E encontraram na Noruega uma raça de cavalo norueguês, que é esse aí, chama-se Cavalo dos Fiordes. Isso é um cavalo adulto, tá, gente? Ele é pequeno, chama Pônei dos Fiordes. Fiordes são aquelas falésias que tem no Nordeste nosso, aqueles paredões de pedra que vão para o mar. Na Noruega chama Fiord. Então é o Pônei dos Fiordes, ou o Cavalo dos Fiordes, é uma raça pura de lá. O que eles fizeram? Eles mandaram 3 éguas prenhas da Noruega para o Chile, para que as fêmeas tivessem a cria no Chile e pudessem continuar procriando, e os cavalos estão lá até hoje. E são esses cavalos que trabalham todos os vinhedos deles. Olha o nível de detalhe. Gente, é tanto detalhe que aí você fala. E a gente vai tomar É agora, por né? isso que o vinho tem história, tem preço, tem tudo. É muito lindo. E é o que eu falei para vocês, gente. Essas duas vinícolas têm muita historinha para contar. Muito bonito. Por isso que eu falei, eu não vou focar na descrição do vinho para vocês. Eu não vou perder meu tempo se eu posso ganhar tempo contando história. É muito mais legal. Você conta uma história dessa para o cliente fica envolvido. Assim como vocês estão envolvidos, assim como eu, quando comecei a trabalhar com eles, fiquei envolvido. Você cria um vínculo com aquela garrafa, ou com aquela linha, ou com aquela vinícola. Né? O vinho tem isso, gente. Tem isso. Não adianta. Então levaram essa raça. E eles estão lá na vinícola até hoje. Ricardo foi, você andou? A cavalo não. Não? Só conheci. Quem vai lá visitar pode andar a cavalo. Pois o dia que eu ia embarcar, começou o Covid. Ah, então. Agora tem que esperar. Pequenininha, muito charmosinha, não é uma fábrica de vinhos, pelo contrário. Não. É bem artesanal. As duas vinícolas são pequenas, tá? Hormigas e Oldfield, tá? Então, assim, orgânica, biodinâmica, vegana. Aqui todos eles têm o selo de Orgânico Brasil, tá? Todos eles. Aí tem a historinha dos cavalos, tem a historinha de ser o mesmo enólogo, tem a historinha da família não ter nada a ver com o vinho, tem a ver com um navio, mas que daí ele queria por causa do mel e tudo mais. Quem projetou a vinícola foi o filho do Dan Oldfield, o Lawrence Oldfield, e foi a primeira vinícola gravitacional da América Latina. O que significa isso? Quando você colhe a uva, ela é jogada para os tanques através de tubos sob pressão, né? Então, por bombas. Depois, quando você vinifica, tá lá o tanque. Esse vinho é jogado para as barricas pelos tubos por bombas. No caso da vinícola gravitacional, você tem tudo sob gravidade. Recebe a uva, ela já cai direto no tanque de fermentação, já fermenta. Quando ela vai para a barrica ou para a garrafa, está no segundo subsolo, é só ligar um cano, acabou. Você não tem uso de bomba, você trata a uva e o vinho de uma maneira mais delicada. Você não tem a pressão, né? Aquela coisa da bomba que joga o vinho, não. É tudo por gravidade. Então a Oldfield foi a primeira vinícola gravitacional da América Latina. Mais uma história, mais um detalhe que eles pensaram para criar a vinícola. Tá? E aí vocês têm na taça o Armador Sauvignon Blanc, que é o único vinho, é o único branco da vinícola, tá? Gente, é lixia. É um Sauvignon Blanc do Vale de San Antônio, que é um vale frio, ali do ladinho do Chile, né? Tem o maracujá muito forte aqui. Um vinho com muita acidez, um vinho que é muito intenso no nariz, mas ele não cansa na boca, e vocês vão tomar, vocês vão ver que ele não cansa, porque tem muito Sauvignon Blanc do Chile que... Vocês vão ver que tem muito vinho branco do Chile, Sauvignon Blanc, que cansa na boca. Depois da terceira taça já está cansando dele, né? Esse vinho não cansa.
na boca. Isso é muito bom. Você sente aquele aroma que dá impacto, mas na boca... Mas na boca ele é equilibrado, ele é elegante, Equilíbrio. né? Ele não cansa. Isso aqui com ceviche. Isso, com ceviche, com queijo de cabra. Com uma comida japonesa isso aqui, gente. Ah, bom, porque o Ali adora coisa japonesa. É? Ele desse. Esse vinho com uma comida japonesa, ele arrebenta. Adoro, porque ele é intenso, ele tem acidez, ele vai, assim... Ele arrebenta esse vinho com comida japonesa. Pode falar pro Ali. Ele é incrível. Eu adoro esse vinho, eu adoro. É um baita vinho. É um baita vinho. História do rótulo, tá? Sim. História do rótulo. Eles querem representar os elementos que, para eles, são os elementos mais importantes na vinícola, que são os elementos naturais. Então, a terra, e aí você vê como se estivesse olhando de cima toda a terra, tem os negocinhos verdes que são as folhas, né, como se estivesse no chão, e a água, tá? Que é um movimento circular da água, e tem o alhear aqui acima dele, que é o fogo, que é um rótulo dourado, tá? Então é a terra, água e fogo, são os significados dos rótulos. Gente, esse próximo que vocês vão tomar é o armador, mesma linha desse armador, só que é o Syrah, tá? E aí, Cris, você vai entender quando eu te disse que o Bonarda, o clássico, e vocês não tomaram, mas o Tinto Blend, você tem uma fruta fresca e aqui você tem uma fruta madura. Você vai entender a hora que você colocar... Por que que aquilo lá é uma fruta fresca? Eu costumo classificar em fruta fresca, fruta em sensação de doçura, não é doçura real, não é real. Fruta fresca, fruta madura e fruta sobremadura. Né? Então... Na verdade, é uma sensação, né? É uma sensação, não é açúcar real, né? Não é açúcar Não. real. Esse Syrah, e aí vocês têm aqui ainda o Cabernet e o Carmener, tá? Vocês têm os 4 vinhos da linha Armador aqui. A gente vai provar hoje o Syrah. Por quê? Cabernet e Carmener são vinhos... Cabernet e Carmener do Chile, vocês têm alguns, né? Então, eu acho mais fácil eu explicar para vocês o Cabernet e o Carmener seguindo o estilo do Syrah. E eu prefiro que vocês provem um vinho diferente do que Cabernet e Carmener do Chile, que muita gente procura. Sim, isso. Entendeu? Então assim, chega alguém aqui e fala, eu quero um vinho chileno, mas eu não quero nem Cabernet nem Carmener, e aí vocês vão ficar, mas o que eu vou vender? Por isso que eu trouxe o Syrah. Porque aí, através do estilo do Syrah, é mais fácil vocês entenderem o Cabernet e o Carmener, que é mais fácil de vender. Tá? Cabernet, Carmener e Syrah, nenhum deles, e nem o Sauvignon Blanc, nenhum deles passa perto de barrica. Só tanque de inox, garrafa. Por quê? É fruta, 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 fruta e fruta. Eles querem preservar, Fruta. né? O estilo deles. Acidez, Frescor, né? Então, essa é a ideia da linha Armador. Que a gente tenha um vinho com bastante frescor e bastante fruta. E uma fruta que não é uma fruta compotada, não é uma geleia, não é uma fruta enjoativa. Tem muito vinho chileno que é enjoativo. Enjoativo. Pela fruta muito madura e ainda pela barrica. Aqui não tem essa barrica e não tem essa fruta muito madura. Tem uma fruta madura. Então, entendeu que ele tem uma sensação de doçura maior do que aquele? Sim. O outro parece mais seco. É pelo grau de maturação da uva. Mas aqui tem muita especiaria. Tem, porque aí é Syrah. A Syrah é a rainha do pimentão, da pimenta do reino. E o Cabernet e o Carmener seguem a mesma linha, gente. Nada de madeira, fruta pura, acidez, vinhos que vão convidar para uma próxima taça e para uma próxima taça e para uma outra. Porque tem vinho que você vai na primeira, na segunda taça num Cabernet, um Carmener chileno, a terceira você já está
já está pesando, Às vezes até na né? primeira, assim, não. Então, não é o caso da linha Armador. Se essa cor, né? Se essa... Não é o caso da linha Armador, tá? Esse é um vinho que, assim, é difícil você servirem para alguém e o cara, não gostei. Nessa questão da guarda, o vinho orgânico e biodinâmico, ele tende a ter mais guarda do que os convencionais. Por quê? Porque a videira, gente, Tá purinho ali, né? a videira tá lá no ambiente dela, ela aprendeu a lutar pelo alimento dela, ela aprendeu a conviver com o animal, com o pássaro, com tudo. Ela tá forte. É a mesma coisa que quem tá acostumado a tomar remédio toda hora, ou quem tá acostumado a tomar homeopatia ou não tá acostumado a tomar remédio. A pessoa fica mais forte naturalmente porque ela aprendeu a lidar com as adversidades sem precisar de uma muleta, né? É. Então assim, você tira tudo que tá lá no vinhedo, tudo deixa ele bonitinho e tal, e bota um monte de químico, beleza. Mas assim, vai ser uma videira forte? Não vai. Não vai. Ela fica dependente. Então assim, uma videira forte vai produzir uma uva mais concentrada, mais saudável, com mais aroma, com mais sabor, com mais estrutura. Então, teoricamente, esse vinho vai durar mais do que o convencional. Então, assim, eu estou falando de um vinho que aqui, tranquilamente, em 5 anos, está tranquilo. Esse aqui, de 10 para cima. Ai, que bom. É bom isso, né? Tá? O cliente De 10 para cima. Vocês podem passar e servir para vocês? Por favor, enquanto eu vou contando dele. Essa unidade é do quê? Descorchados. Depois o Ricardo vai passar para vocês a pontuação desses vinhos, tá? Depois o Ricardo passa para vocês a pontuação dos vinhos. Dúvidas de Armador, gente, da linha Armador? Então tá bom. Então, gente, terminar esse rápido, por favor. Gente, amei. aqui a gente tem um bicho diferente. Aqui a gente tem um bicho diferente. Orzada significa em espanhol, é um termo que os navegadores usam quando eles estão navegando contra o vento. Você fala que o barco está em orzada, tá? Então o nome do vinho, o nome da linha orzada quer dizer navegar quando você está navegando contra o vento, tá? Esse orzada é uma orzada carinha. Ai, essa uva. Carinhã é uma uva que muita gente acha que ela é francesa. Carinhã é uma uva espanhola. Carinhã é uma uva espanhola do País Basco, que é lá carinhena. Já falei muita besteira então. Carinhena. Só que ela ficou famosa no mundo no Languedoc, na França. Enfim. Eu prefiro que não. Então a uva Carinhã ficou famosa no mundo pela França, pela região do Languedoc, sul da França, mas ela é uma uva espanhola. E ela foi trazida para o Chile pelos imigrantes espanhóis e ela foi abandonada no sul do Chile, os vinhedos. Por quê? Porque não era Cabernet, não era Carmener, não era Merlot, não eram comerciais. Putz, como é que eu vou vender um Carinhã? Não vou. Então, deixaram lá. 10 anos atrás, mais ou menos, começou um resgate dessa uva no sul do Chile. Uma das vinícolas que foi pioneira nesse resgate foi a Eau-de-Vie. Como? O Arnaud, o enólogo francês, estava procurando vinhedo na região do Maule. A região do Maule fica 4 horas para baixo de Santiago. E quando ele chega e se depara com esse vinhedo. Ele ligou pro Lawrence, falou: Lawrence, temos um monstro aqui. O Lawrence falou: ah é?
Então espera um pouco. Desligou, ligou para o diretor-geral da vinícola. Compra o monstro. Nossa, que legal. E comprar esse vinhedo, que é um vinhedo que fica no Vale do Maule. É um vinhedo que tem, em média, 100 anos de idade. É, pelo tamanho. Desse tamanho a videira. Desse tamanho. Olha a largura do tronco. Olha a largura dos galhos. E aqui vocês estão tomando um vinho com videiras de 100 anos de idade. E isso aqui que eu estou fazendo é real, tá? Isso que eu estou fazendo é real. A gente tem uma produção de uma garrafa por planta. Neste vinho, Sério? este vinho veio de uma planta. Então, isso aqui é real. Gente, esse vinho, ele é o que a Carignan é. Intenso em álcool, em tanino, em acidez, em corpo, em tudo. Esse vinho é uma pancada. Ele é uma pancada. Ele tem 15 de álcool. A harmonização perfeita desse vinho, para mim, cordeiro. Assim, a acidez que ele tem quebra a fibra, a gordura do cordeiro. E a estrutura que ele tem, esse é um vinho espetacular. Ele é uma pancada. Quanto tempo de barrica? O que vocês acham? Ó, barrica. 0. Não dá pra sentir nada de barrica. Não dá pra sentir, mas muita gente se engana pela estrutura dele. Então, gente, isso aqui é o que fica desse vinho. A estrutura é da uva. A estrutura desse vinho é da uva pura, de uma uva que faz uma garrafa por planta. Para que você vai colocar esse vinho em barrica? Para tapar a fruta? Para ficar mais pesado? Para ter baunilha? Gente, não precisa. Não precisa. Esse vinho não precisa. Não é que nenhum Carignan precisa. Este vinho, desse vinhedo que produz uma garrafa por planta, não precisa de barrica. Ele tem a estrutura dele pronta. Para quê? Para quê? Gente, que coisa linda. Então, esse é o Orzada Carignan. Tem um alcaçuz aqui, um eucalipto. Eucalipto, só que eu pensei assim, mas não falei, né? Mas assim, muitos... Tem uma framboesa. Cravo. É o que eu sinto, tá, gente? Isso é muito particular, é muito de cada um. A memória olfativa é muito de cada um. Mas são as 3 coisas que eu sinto principalmente aqui. Tem a especiaria. Uma amora. Esse é um vinho que, se vocês puderem deixar na taça para tomar mais tarde, vocês vão ver como ele vai abrir. Vai abrir, é isso. Deixa ele, vem daqui a 3 horas. Vocês vão ver como vai estar o vinho. Esse vinho, as pessoas... Quem conhece Eötvös, a maioria das pessoas que conhece Eötvös, conhece por causa desse vinho. Esse é o vinho mais famoso da vinícola. Não vou falar que é o mais vendido, porque ele produz muito menos do que esse aqui, do que Armador, tudo mais. Mas esse é o vinho mais famoso da vinícola. Ele não é o top, tá? Mas ele é o mais famoso da vinícola. Assim como o Malbec clássico é o mais famoso das hormigas e não é o top, não é o... Né? Gostaram, gente? Maravilhoso. Que bom, fico feliz. Fico feliz. Obrigado, gente.